Israel maçônico. A Suprema Corte Secreta que domina o mundo. Vambora. E se eu te dissesse que existe um prédio em Jerusalém, financiado por uma das famílias mais poderosas do mundo, que foi construído com simbolismo oculto do chão ao teto? Eu diria que o senhor está notando padrões. Tome cuidado, apenas pare de notar padrões. Estou falando da Suprema Corte de Israel, um edifício que quase ninguém discute, mas que esconde pirâmides, cruzes invertidas, obeliscos e referências diretas à maçonaria embutida na própria arquitetura. Não Aí se passaram, né? é especulação, as fotos existem, a documentação existe, e é sobre isso que vamos falar hoje. Eu sou João Peretti e esse é o tipo de coisa que não aparece no noticiário. O nego não tá nem aí, se passaram. Para entender esse edifício, a gente precisa voltar no tempo, bem antes de 1948, quando Israel foi oficialmente fundado. O movimento sionista, o projeto político de criar um Estado judeu, foi formalizado em 1896 por Theodor Herzl. Até aí, história convencional. O que não é tão convencional é quem estava por trás desse financiamento. A família Rothschild teve um papel central e documentado na colonização da Palestina. O barão Edmond de Rothschild financiou assentamentos agrícolas desde a década de 1880. Isso não é teoria, é fato, histórico reconhecido, inclusive por fontes israelenses. O ponto que alguns pesquisadores levantam, como o jornalista israelense Barry Chamish e o autor Jerry Golden, é que esse envolvimento não foi apenas filantrópico. Segundo eles, a liderança política de Israel, desde a fundação, esteve diretamente conectada às redes maçônicas e aos interesses dos Rothschilds. Faz sentido, porque eles são ingleses, né? Maçonaria inglesa. Um detalhe que chama atenção, a estrela de Davi, que aparece na bandeira de Israel, não é um símbolo exclusivamente judaico. Ela é um hexagrama, uma estrela de 6 pontas que aparece em muitas tradições, ocultistas, na alquimia e no hermetismo. Historiadores divergem sobre quando ela passou a representar o judaísmo como um todo, mas o fato é que os Rothschilds já usavam esse símbolo no brasão da família, antes dele se tornar um símbolo nacional. Isso é coincidência? Talvez. É uma bela homenagem, eu diria. Pô, a família que financiou a fundação do meu país, tá, espeta essa passadeira. Quando você junta isso com o que vamos ver a seguir, o quadro fica ainda mais complexo. Agora vamos ao que interessa. Em 1992, a Suprema Corte de Israel inaugurou sua nova sede em Jerusalém. O edifício foi encomendado... Ai, Jerusalém ainda. Aliás, eu não consigo me esquecer. Cara, eu acho que o primeiro baque na minha posição liberal conservadora foi quando o Bolsonaro, para tentar agradar o Trump, ele resolveu também resolveu também transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. No primeiro momento, pô, Bezet, nossa, que legal, o nosso maior aliado, a única democracia no Oriente Médio, eles têm parada gay. Mas daí, comecei a me aprofundar um pouco mais sobre os impactos econômicos nesta cagada, que é a transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. A gente vende carne para todo mundo árabe. Aves e gado. Nós somos o maior produtor no planeta de carne halal. Aí, tipo... Bom, nós não somos... Aí, se compara as nossas exportações para o mundo árabe com as nossas exportações para Israel, aí você chega na conclusão, de forma muito rápida, de que talvez Israel não seja um aliado tão relevante assim. Tá ligado? Eu prefiro vender carne halal para todo o Oriente Médio do que ficar só com Israel. Isso é só estúpido. Isso é só completamente a mentalidade serviçal, tá ligado? A gente não é nenhuma fazendo essa transferência. Além de
Nosso maior aliado. Tipo, Guainaro, completamente Guainaro. Escravo. E financiado pela família dos Rothschilds. Isso é público. Segundo os relatos... Como tá hoje em dia? Da mesma forma que o governo americano. A embaixada está em Tel Aviv, porque é estúpido você fazer essa transferência. Tipo, oi, vou reconhecer Israel como a capital Jerusalém como a capital de Israel. Não, essa é só idiota. Burro. Os Rothschilds impuseram... O Bolsonaro não fez essa transferência. Porque o agro foi pra cima do capitão e falou: não, você é idiota. E pronto, daí foi meio que foi abafada essa ideia estúpida de transferir a nossa embaixada pra lá. Condições específicas. Eles escolheriam o terreno, usariam seus próprios arquitetos, netos e netas de engenheiros que trabalhou diretamente para o barão Rothschild. E o custo da obra nunca seria divulgado. Foram 4 anos de construção. E o resultado é, no mínimo... Exatamente, cara. Com a manutenção da nossa embaixada em Tel Aviv, o Brasil se mantém firme na sua posição de... É um país árabe. Não, sim, é um déjà vu, porque eu falei exatamente a mesma coisa uma semana atrás, menos. Inquietante. A primeira coisa que se nota no topo do edifício é uma pirâmide. Não uma decoração sutil, uma pirâmide literal, encaixada em uma estrutura circular. E no centro dessa pirâmide, um ponto escuro. Olha, o nacionalista grego. Nacionalista grego mandou R$10. Solta o liberal que se diz liberal conservador aí. Israel não é um aliado importante. Cara, Israel não vale a pena você sacrificar absolutamente nada pro Israel. Tipo, cara, transferência de tecnologia, eles têm startups, tá ligado? Os prós e os contras são muito maiores do que os prós, de ter um alinhamento maior com Israel. Tipo, veterano. Tipo, eles não vão fazer transferência de tecnologia pra cá. Tipo, é o que eles têm de mais valioso, são as suas startups. Tipo, eles vão transferir tecnologia pro Brasil? Ah, vou abrir uma fábrica no Brasil. Não, abre na China, é mais barato. Eles as fábricas já operam na China, eles não precisam do Brasil. Eles sabem fazer dinheiro. Eles sabem fazer dinheiro. A gente não vai aprender a fazer dinheiro. Eu soltei um corte no canal. Eu esqueci. Ah, tá. Eu soltei um corte no canal com o título mais genérico e reacteiro possível, que era um corte lá do Bruno Galhaço e da Giovanna Eubank. O título é: por favor, alguém pare este casal. Tipo, título de react. Eu acho que eu vou fazer um dia desse eu vou separar todos os áudios do Judeu Baruch e vamos reagir em live. Eu acho que vai ser engraçado. Tipo, pra postar no canal. Todos os áudios do Judeu Baruch, tá ligado? Pegar todos os highlights e jogar lá. Acho que seria engraçado. Segundo o Jerry Golden, que fotografou pessoalmente... É, evento histórico. E, tipo, é só bom. Eu já ouvi todos os áudios do Judeu Baruch, os grandes em live, então seria só um repeteco. Esse ponto representa o olho que tudo vê. Agora, o detalhe importante, na nota de $1 americano, a pirâmide está inacabada e o olho flutua em cima dela. Aqui, a pirâmide está completa e o olho está dentro. Para quem estuda simbologia ocultista, a diferença é significativa. A pirâmide inacabada representa um projeto em andamento. A pirâmide completa representa um projeto concluído. Mas a Grande Israel não está concluída. E se a Grande Israel não for necessariamente território contínuo? Aí tem game. A pergunta que fica é: concluído em que sentido? Ao entrar no edifício, você encontra uma área de penumbra. À sua frente, uma escada iluminada por uma grande janela que dá vista para Jerusalém. São exatamente 30 degraus, divididos em 3 lances de 10. Na maçonaria, existem 33 graus de iniciação. Os primeiros 30 representam a jornada do aprendiz ao mestre. Os últimos são os graus de elite. E aqui é onde fica interessante. Ao chegar ao topo do 30º degrau, você encontra uma biblioteca com exatamente 3 níveis, somando 30 mais 3 igual a 33. Os 3 níveis da biblioteca têm acesso restrito. O primeiro para advogados, o segundo para juízes em exercício, o terceiro para juízes aposentados. Uma hierarquia que espelha, segundo Golden,
a estrutura iniciática da maçonaria. E diretamente acima do terceiro nível, a pirâmide com um olho. Cara, achei based. Achei based. Tudo isso é coincidência? Nem... No centro do pátio externo, embutida no próprio chão, existe uma cruz invertida dentro de um círculo. É a única representação religiosa no edifício, projetada para ser pisada. A cruz invertida tem... Afinal de contas, né? Quem diria? Por que será? Por que será que eles... Por que será que Por que será que eles pisam em uma cruz? Hein? Não sei. Que coincidência. São os nossos maiores aliados. Eles são cristãos como nós. Uga buga. Por que é que vocês estão com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. Mas Israel não é Cristo, você sabe disso, né? Mas Israel nos representa. Nós não somos socialistas, nós não somos comunistas. Minha senhora, você defende o aborto? Minha senhora, você defende parada gay? Sim. Então Israel te representa. É isso. E Israel está como nós. E a senhora? Por quê? Entre estar a favor de que nós estamos com Israel. Eles estão, neste momento, simplesmente se rendendo, se defendendo. Por que é que você... Tem uma história longa. Na tradição católica é associada a São Pedro, que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Mas em tradições ocultistas, o símbolo carrega outro significado: a inversão ou a profanação do sacrifício cristão. O fato de ela estar no chão, feita para ser calçada, é no mínimo uma escolha arquitetônica, que levanta perguntas. Do lado de fora, próximo ao edifício, há um obelisco egípcio. O obelisco é um dos símbolos mais antigos que existem. No Egito, era associado ao deus Sol Ra. Na tradição maçônica, ele é um símbolo central. Você encontra obeliscos em locais chaves ao redor do mundo. Em Washington, o monumento a Washington. Em Roma, do lado do Vaticano. Em Londres, em Paris. A presença de um obelisco ao lado da Suprema Corte de Israel coloca o edifício na mesma rede simbólica. E tem mais. No terreno do prédio existe uma placa que direciona os visitantes ao Bosque Rothschilds, com uma seta apontando em direção do obelisco. Na Bíblia hebraica, bosques sagrados são repetidamente associados à idolatria e à adoração pagã. O edifício possui 5 tribunais. Cada entrada é projetada no formato de um túmulo judaico, com uma abertura no topo. Tipo, caras, não existe coincidência. Não existe coincidência, tipo, ponto. E é isso aí. Tipo, ok, legal. Segundo a tradição, essa abertura permite que o espírito entre e saia livremente. Em cada tribunal, 3 juízes se sentam sob pequenas pirâmides, que projetam a luz sobre eles. Abaixo, os réus são trazidos de celas subterrâneas. A disposição inteira cria uma dinâmica visual de poder. Quem julga está na luz e quem é julgado vem das trevas. É simbólico? Com certeza. Acidente. Considerando tudo que já vimos... Não, só não. Tipo, você tem que ser muito peão pra... Não, coincidência, que isso? Não, filho... Pessoas sentaram e esquematizaram esse prédio por anos, quem sabe? Tipo, não existe. O Supremo Brasil... Cara, a Brasília não tem significado nenhum. Beleza? Fazer um prédio cheio de simbolismo é sempre o ideal. Qual é o simbolismo de Brasília? É um avião. É uma bosta. Uma bosta. Brasília é uma bosta. Não tem absolutamente nada de Brasil ali. Não tem absolutamente nada naquela que represente o nosso país. Olha o Palácio Tiradentes no Rio de Janeiro.
Aquilo é um prédio, se eu não me engano é o Palácio Tiradentes. Isso, Palácio Tiradentes. Aquilo é um prédio cheio de significado, cheio de simbolismo. Em cada parede, em cada coluna, em cada arte, em cada quadro. Aquele é um prédio construído já durante o período republicano, cheio de simbolismo. Cheio de simbolismo, sabe? Cheio de referências ao Brasil. Pronto. Absolutamente normal. Sabe? Mas não. Brasília, como um todo, é só um bagulho cafona e ridículo. Fica difícil de acreditar. Agora, vamos... Tipo, legal. Nossa, que simbolismo satânico da Suprema Corte de Israel. Cara, você pode considerar satânico. Tá aberto a sua interpretação. Eu simplesmente gosto de qualquer prédio que tenha simbolismo, sabe? Principalmente um prédio público. Agora, o Brasil não tem nada. O Brasil é só feio. Pagão não, mas não cristão. Cara, se não é cristão, é pagão, tecnicamente. Então... mas é povos do livro. Nenhum de vocês respeita o Islã, então baixa a bolinha. A camada mais profunda dessa história. E aqui, a gente precisa falar de Albert Pike. Tá. O JP tá falando sobre Brasília. Vi um certo cara falando que Brasília era todo um simbolismo pagão e que JK e elite da época fez Brasília, que fez Brasília tinha tipo um culto. Culto pagão, mas não cristão. Tá. Entendi. Faz sentido. Não sei. Eu não me aprofundei sobre teorias de Brasília. Pike. O que eu gosto das teorias são as teorias sobre Washington, a construção de um Washington, as suas linhas, como tudo forma um pentagrama naquela... Aquilo é legal, eu gosto das teorias da conspiração sobre a construção de Washington, sabe? E não existe coincidência. Não existe coincidência. Não é impossível você ter coincidências de um projeto que leva anos para ser concluído, sabe? É caro para... Não existe coincidência. Não existe coincidência, sabe? É simplesmente, tipo... Tudo tem motivo para estar lá. Foi um general confederado, advogado e líder... Opa! Pike foi um general confederado, advogado e líder maçônico americano do século XIX. Ele é um autor de Morals and Dogma, considerado um dos textos fundamentais da maçonaria de alto grau. Existe uma carta atribuída a Pike, supostamente escrita em 1871, na qual ele teria descrito um plano para 3 guerras. Não. A gente tá falando de um prédio. Você tá falando de um prédio. Você tá falando de um projeto que levou pelo menos uns 2 anos pra ficar pronto. Não existe coincidência. Não existe coincidência. Tudo é de caso pensado. Tudo tem um significado. Coincidência é, sei lá, uma cidade orgânica como São Paulo, sabe? Você tem alguma coincidência, algum pentagrama formado em São Paulo, sabe? Uma cidade que tem 400 anos. Ali tem coincidência. Brasil não tem coincidência nenhuma. Isso é jeca. Washington também não tem coincidência nenhuma. Que ela é uma cidade planejada. Vamos lá, para de ser jeca. Tipo, se é tudo planejado, então não tem coincidência. Boa noite, Salamandra. Forte abraço. Preciso ser honesto aqui. A autenticidade dessa carta é altamente disputada. Muitos historiadores consideram que ela é uma fabricação posterior, mas o conteúdo é, no mínimo, impressionante quando comparamos com o que de fato aconteceu. Segundo o texto atribuído a Pike, a Primeira Guerra Mundial serviria para derrubar os czares da Rússia e estabelecer o comunismo como contrapeso ao cristianismo. A Segunda Guerra expandiria o poder e prepararia o terreno para a criação de Israel, e a Terceira Guerra seria travada entre sionistas e o mundo islâmico, de forma que ambos se destruíssem mutuamente. Eu me caguei. Beleza, pronto. Calma lá. Senti um frio na espinha aqui. Não vou dizer que não. Senti um frio na espinha aqui. Calma lá. Bom, mas que a Primeira Guerra Mundial foi sim a guerra que varreu a aristocracia e destruiu a monarquia no mundo inteiro, isso é fato. Beleza, isso é fato. Cara, é um negócio muito triste, na verdade. Tipo, você puxa a aristocracia britânica.
O povo escolhido lutou na Primeira Guerra Mundial. Antes que vocês... Eles lutaram, é isso. Eles lutaram numa guerra de Goen. Você puxa os dados dos herdeiros dos aristocratas e dos nobres britânicos. É o que eu fui atrás. Bom, é aquele vídeo lá, inclusive. Depois eu dei uma aprofundada. Isso daí vai... É porque a monarquia caiu na Alemanha também, mas ela também foi varrida do mapa ali, porque vários príncipes também morreram na Segunda Guerra Mundial. Mas bem menos porque eles foram impedidos de lutarem na Segunda Guerra Mundial, porque o Bigode ele promulgou uma lei que bania a presença, a participação de príncipes e nobres no exército formal, sabe? Eles poderiam, vários deles que tinham posição na SS permaneceram lá, mas eles foram impedidos porque o herdeiro do Kaiser, ele morreu na invasão da França. Ele era um oficial, ele morreu na invasão da França. Era o filho do herdeiro. Era o herdeiro ao trono, era o imperador de facto, mas era o neto do Kaiser, ele morreu. Mas no caso britânico, tipo, boa parte dos nobres perderam seus filhos e, por consequência, perderam seus herdeiros na Primeira Guerra Mundial. Foi um morticínio absurdo. Os oficiais do Império Britânico, os oficiais da Inglaterra, eles eram nobres. Boa parte deles morreu nas trincheiras. Então, aqui da aristocracia foi varrida do mapa na Primeira Guerra Mundial. É grotesco, cara, é brutal. Então, por isso que a República ganhou tanta força pós Primeira Guerra Mundial, o sistema republicano, no mundo inteiro. Bom, o principal hotspot de monarquias era a Europa, no caso. Cristianismo. A Segunda Guerra expandiria o poder e prepararia o terreno para a criação de Israel. Eu não lembro exatamente quais eram as críticas do Nietzsche ao Império Prussiano. Eu sei que ele era avesso ao nacionalismo, ele era avesso à padronização da prussiano, ele enxergava como algo muito peão, muito plebeu, todo o nacionalismo prussiano, sabe? O estabelecimento do Império. E a Terceira Guerra... Ele valorizava muito mais a independência e as culturas da Alemanha fragmentada do que a tentativa de uniformizar a cultura alemã do Bismarck. Travada entre sionistas e o mundo islâmico, de forma que ambos se destruíssem mutuamente. Barry Chamish, jornalista investigativo israelense, conecta essa suposta previsão com o que estamos vendo hoje no Oriente Médio. Um argumento... Bom, aqui, quando começa uma carta que a gente não consegue verificar a origem, aí já começa... É essa parte que entra a teoria da conspiração, eu fico tipo, tá. Provavelmente é bullshitagem criada após a Segunda Guerra Mundial. Com toda certeza. Então, simplesmente só ignora. O argumento dele é direto. Israel e seus vizinhos árabes estão sendo empurrados para um conflito que não beneficia nenhum dos dois lados. Quem se beneficia é quem está acima dos dois. É uma tese forte, e é uma tese que cabe a cada um de vocês avaliar, criticar. Eu vou mandar uma pio aqui, uma call, eu não sei, é um site meu. Eu não sei até que ponto. Eu já comentei isso daí, principalmente sobre uns meses atrás, sobre a virada de chave, o fim do neocon e a ascensão da direita dissidente ao protagonismo. Até que ponto Israel serve aos judeus da diáspora? Os judeus da diáspora estão sofrendo preconceito no mundo inteiro por conta das ações do Estado de Israel. Até que ponto esses caras não vão simplesmente virar as costas pro seu país e deixar com que eles se destruam ali por mérito próprio só pra se salvar? Só pra evitar mais ataques? Porque é isso que tá acontecendo agora. Sei lá, comecei a dar uma viajada sobre isso. E se tem uma teoria da conspiração que eu estou curioso, envolve a Patagônia. Eu vou ficar na light. O que é factual, independente da carta de pai, que é o seguinte: o Oriente Médio tem sido palco de conflitos contínuos, financiados e armados por potências externas, que frequentemente lucram com a instabilidade da região. Isso não é teoria,
É geopolítica documentada. Não sou eu que estou falando. Um aspecto que Jerry Golden destaca é o posicionamento geográfico do edifício da Suprema Corte. Segundo ele, o prédio está alinhado de... Acho incrível a história dos judeus. Não tem nada parecido na história humana com outros povos. Um povo letrado, fazendo que eles consigam ser mais ricos que outros povos e que ajudem seus iguais para sobreviver. E com isso consigam, com o tempo, se tornar a alta cúpula do país mais forte de toda a história humana. Cara, é que são muitos, né, cara? A diáspora judaica para os Estados Unidos foi gigantesca. Eles têm 5 milhões de judeus ali. E eles operam na lógica de nepotismo. O judeu só contrata judeu para colocar em posições de destaque, sabe? Ou melhor, eles dão preferência a contratar outros judeus. Esse é o rolê dos caras. Ah, nossa, que preconceituoso. Indiano faz a mesma coisa, antes que você venha mexer o saco. Indiano é extremamente nepotista, chinês também é. E judeus são. Então... diretamente com o Knesset, o parlamento israelense. E há uma linha perpendicular que cruza pela rua Ben Yehuda até chegar ao Museu Rockefeller. De lá, outra linha passa pelo bairro muçulmano e chega ao Monte do Templo. Isso nos leva ao conceito de ley lines, linhas imaginárias que, segundo certas tradições esotéricas, conectam pontos de poder geográfico. Esses conceitos é controverso na comunidade científica, mas é levado muito a sério em círculos ocultistas e maçônicos. Ter um rito de passagem para a vida adulta que envolve se alfabetizar já coloca na frente de 90% dos outros. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso é um fato. O ponto de... se você nasce, se você faz parte do povo escolhido, você já tá meio caminho andado. Obrigado, Caos. Mandou R$10. O Juto Manobre. Off-topic aqui. Um maluco criou uma IA que cruza os dados e detecta corrupção. Depois dessa vou dormir. Bom dia para quem fica. Eu tinha mostrado, eu esqueci de mostrar. Eu tinha esquecido de mostrar isso ontem. Mas eu comentei, esse maluco aí, cara, eu espero que ele esteja bem. Ele já falou que ele tá bem de saúde, ele não tem vontade de se... mas ele tá correndo, sim, ele está correndo risco de vida por causa disso. Eu já vou mostrar. É que a disposição dos prédios governamentais em Jerusalém não é aleatória. Existe uma geometria intencional que conecta o centro de poder político, jurídico e espiritual. Se isso é coincidência arquitetônica ou um projeto deliberado, cada um tira suas próprias conclusões. Mas o padrão é consistente com o que vemos em outras capitais. Em Washington, tem um layout maçônico amplamente documentado, com o pentáculo formado por ruas ao redor da Casa Branca, e o compasso maçônico entre a Casa Branca e o Capitólio, traçados pelo arquiteto Lefant em 1792. Zero coincidências. Em outubro de 2003, foi revelado o chamado Acordo de Genebra, uma proposta de paz entre israelenses e palestinos, negociada à margem dos canais oficiais. Analistas militares israelenses apontam que, se implementado, o acordo tornaria Israel militarmente indefensável. A proposta dividiria o território de uma forma que isolaria o sul, Jerusalém, e o norte em bolsões separados, incapazes de se defender mutuamente. Um povo vai exterminar o outro. A questão palestina se resolve nesses termos. Um povo vai exterminar o outro. Acabou. Essa é a solução da questão palestina. Não existe outra alternativa. Não existe outra alternativa. Muito pelo contrário, com o aumento da pressão e do antissemitismo contra o povo judeu, muitos que vivem na diáspora, especialmente na França, têm retornado... Então, isso eu falei pra vocês. Essa galera, principalmente na Europa, que a quantidade é muito menor de judeus na Europa, na América do Sul e no resto do mundo do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são 5 milhões. E boa parte deles, sabe... Boa parte deles, é uma palavra muito forte, tem um monte mas parte deles, vários deles ali, eles são super representados em posições de poder. Esses caras, eles não precisam... Israel pode vir a se tornar um problema, sabe? Não sei. Agora, que a crescente de antissemitismo vai fazer com que um monte de judeu da diáspora vá para Israel, isso nem é uma certeza. Fortalecendo seus vínculos com o Estado judeu, enquanto alguns grupos ultra-ortodoxos continuam rejeitando Israel por questões religiosas. Eu nem tô falando dos religiosos, eu tô falando simplesmente da galera que está em posições de poder.
Porque, cara, imagina um cara que está numa posição de poder, sei lá, no governo americano, porque ele iria sair de onde ele está agora, sabe? Pra ir pra Israel. Ah, lá ele vai ser pica em Israel também. Não, não vai. Sabe? A política lá, as coisas se dão em outros termos, em outro país. Mesmo que seja o mesmo povo. Chamish argumenta que esse tipo de acordo não é incompetência, é um projeto. Se o objetivo de longo prazo é enfraquecer Israel até o ponto de colapso, cada concessão territorial faz parte de uma estratégia maior. E aqui entra um detalhe que conecta tudo. No saguão do edifício da Suprema Corte, existe uma foto de grandes dimensões. Nela aparecem Ted Kollek, o Lord Rothschild, Simon Peres e... Calma aí que eu preciso me esforçar para falar esse nome. Yitzhak Rabin. Os mesmos nomes por trás do Acordo de Oslo. Os arquitetos da política de concessões territoriais estão literalmente retratados nas paredes do prédio financiados pelos Rothschilds. Se você está gostando do vídeo até aqui, deixe seu like, porque agora a gente vai recapitular tudo que a gente viu para você entender melhor. Temos um edifício financiado por uma das famílias mais poderosas da história, construído com condições de sigilo, projetado com simbolismo maçônico e ocultistas de início ao fim. Pirâmides, cruzes invertidas, obeliscos, uma escadaria que soma exatamente 33 degraus, tribunais em formatos de túmulo. Temos alinhamentos geográficos que conectam esse prédio ao parlamento, ao Monte do Templo e ao Museu Rockefeller. E temos pesquisadores israelenses, não estrangeiros, israelenses, que estão documentando tudo isso e levantando perguntas sérias sobre quem realmente controla as estruturas de poder no país. E eu não estou aqui para te dizer o que você tem que acreditar ou o que você não tem que acreditar. Eu estou aqui para te mostrar o que existe e deixar que você pense por conta própria. O que eu posso te dizer é o seguinte: quando a arquitetura de um tribunal supremo é projetada... Hoje não dá pra andar de equipar na Europa. Os imigrantes e os europeus going woke parte pra cima. Isso é de propósito. Em Israel, quase todo cara de stand-up faz piada de Paris ser a nova Islamabad. Bom, né? Com a mesma simbologia que encontramos em templos maçônicos, em notas de dólar e em layouts de capitais pelo mundo, no mínimo merece uma investigação mais atenta. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa o like, se inscreve no canal. Excelente vídeo. Excelente vídeo. Excelente vídeo. Bom,